Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith, aula de ditos do Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Nessa aula, nós estudamos sobre um tema, qualquer tema, pegamos um tema e estudamos os ensinamentos de santo profeta em relação àquela tema específica. Mas antes de começar, vou ler Durud Sharif, que invocar as bênçãos de Deus para o santo profeta, e depois irei traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Na aula passada, nós estávamos lendo sobre alimentação, sobre etiquetas de alimentação, né? Sobre quais são etiquetas de convidar as pessoas para a comida e a pessoa que é convidado, quais são etiquetas que ele deve ter em conta, né? Para quando ele vai para uma visita. Tudo em relação à comida, o convite, né? Tudo isso a gente estava falando. E nós acabamos, na verdade, esse assunto na aula passada, mas finalizar mesmo, tem um tópico que é relacionado com isso, é sobre abate animal, né? E recentemente também nós passamos pelo Eid al-Adha, né? Que é festa do sacrifício dos muçulmanos, né? Uma das festas, né? Temos duas festas anuais, uma festa depois do Ramadã e outra festa que é Eid al-Adha, ou festa do sacrifício. E nós fazemos abate um animal, né, nesse dia, nesses dias. Por isso achei importante também nós falarmos um pouquinho sobre esse tema para a gente avançar para o nosso próximo tópico. Então, o primeiro dito que hoje é narrado pelo Hazrat Adi bin Hatim, relata que perguntou ao santo profeta sobre caçar com um cão treinado. E essa é uma prática, era uma prática muito comum entre os árabes, né? E hoje em dia também, se você vai para o Oriente Médio ou no interior, nesses lugares, as pessoas fazem essa caça, né? E é muito importante entender se essa caça ou esse animal caçado, né? Qualquer pássaro ou qualquer animal que seja permitido para comer, se caçado por cão, é permitido para o muçulmano ou não. Então foi perguntado sobre caçar com um cão treinado. O Santo Profeta diz: se você libertar seu cão de caça depois de recitar Bismillah, né? O takbir, que quer dizer que é com o nome de Allah, aquilo que nós lemos antes de abater um animal, né? Porque antes de abater um animal é importante você ler o Bismillah, né? O takbir, para que aquele animal seja halal. Então, Santo Profeta diz que se você, antes de libertar o seu cão, se você recitar Bismillah, então poderá comer a caça que o cão estiver segurando para você. O cão de caça, aquilo que ele trouxer para você, você pode comer, porque antes de você caçar, você leu Bismillah, né? Entretanto, se o cão de caça tiver comido qualquer parte da presa,
Se o cão traz a comida, não é? O pássaro ou qualquer animal, né? Que ele estava dentro, tipo, ele fez, pegou a comida e colocou para ele mesmo, começou a comer, né? Então, não coma essa parte presa, pois o cão de caça o caçou para si mesmo. Esse animal, esse animal ou essa parte, ele caçou para ele mesmo. Essa parte é importante. É por isso, nós também entendemos que quando tudo depende da sua intenção, né? E também da sua prática. Por exemplo, você não corta animal com sua mão, né? Quando você larga, liberta o seu cachorro, o seu cão para caçar um animal. Você simplesmente deixa o cão e ele traz o animal para você. Às vezes até pode estar morto, né? Então, Santo Profeta diz que quando você liberta o cão, você faz o Bismillah nesse momento, para que aquilo se torne halal para você. E entendendo do mesmo jeito aqui hoje em dia no Ocidente ou nos outros países onde não é possível você encontrar carne halal de forma tão fácil e acessível, você pode praticar da mesma forma. Você pode pegar um carne do mercado, do outro lugar, e você pode ler o Bismillah e pode comer, pode usar para si mesmo. Aqui na segunda parte, o que foi explicado também, algo importante, né? Que se o cão comer, porque os cães de caça são treinados e eles não comem. Quando eles são libertados, quando eles são soltos para pegar o animal que foi caçado, eles não comem daquele animal ou daquele pássaro. Então, se o cão comer daquilo, não pode comer porque o cão pegou para si mesmo ou não é bem treinado. Por isso, é importante as pessoas que fazem essa caça, que têm essa prática, terem noção disso, que para que isso, na verdade, é uma facilitação, né? Que quando você está no lugar, ou até mesmo numa aventura, às vezes as pessoas vão fazem essa aventura de caçar, que isso sim é permitido nas situações quando você liberta ou você solta o seu cão de caça e ele traz inteiro para si, para você. Para abater um animal, também outro dito que eu coloquei narrado pelo Hazrat Abdullah bin Umar, relata que Santo Profeta nos diz: afiem bem a faca antes de abater um animal e não abatem um animal na frente do outro e abatam-o rapidamente. Então aqui temos três lições grandes, né? Em primeiro lugar, que quando é hora de você cortar um animal, abater um animal, em primeiro lugar, faz toda a questão. No outro dito, Santo Profeta diz que Deus Todo-Poderoso colocou benevolência em todos os nossos assuntos, que nós sejamos benevolentes. Então, até mesmo para abater um animal, tem que ter etiquetas para que o animal menos sofra. Obviamente, para abater, vai ter que cortar, tudo bem. Mas o processo deve ser menos doloroso ou eh, deve evitar o máximo possível que acontece qualquer sofrimento para o animal, né? E para isso o Santo Profeta deixou aqui algumas dicas, né? Primeiro que antes de cortar, abater um animal, deve afiar bem as facas. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente vê as pessoas ficam fazendo, cortando, abatendo o animal e a faca não é afiada e eles ficam fazendo lá, cortando, né? E o animal sofre. É por isso, aqui na última parte, Santo Profeta diz que deve abater rapidamente. É como se dá um choque, né? Tipo, cortou e pronto. Para que o animal não sofra muito com essa situação, né? E a outra coisa também é o psicológico, emoção também, né? Isso também é importante. Eles também têm olhos, eles também entendem. Então,
Se você vai pegar um animal, eles também têm carinho entre eles, eles também ficam em grupos e tudo mais. Então, se você vai pegar um carneiro e vai cortar na frente do outro carneiro, isso vai chocar. Isso vai. E eu tenho visto isso. Como o animal tem dois animais e se for cortado um na frente do outro, o outro animal fica tipo gritando e fica como se fosse chorando e fica ansioso de um lado para o outro, entendeu? Então, para evitar que haja essas situações, é importante que não seja abatido um animal na frente do outro e que deve ser abatido de forma mais rápida possível, deve ser a faca bem afiada para que não haja sofrimento para o animal. Agora vamos para o nosso tópico seguinte, né? Que nós iremos falar hoje, que eu peguei aqui alguns ditos, em relação aos negócios, em relação os assuntos comerciais, como nós devemos fazer os nossos comércios e nossos negócios, né? Em relação a isso, Hazrat Rafi bin Khadij relata que alguém perguntou ao santo profeta qual profissão é a melhor para ganhar a vida. Isso também é muito importante, que os companheiros do santo profeta ficavam lá ao redor do santo profeta, ficavam lá sempre cercando o santo profeta na sua companhia na busca de mais conhecimento. Mas muitas vezes eles tinham vergonha de perguntar as coisas. E até pelo respeito também. Eles não ficavam assim perguntando à toa todas as perguntas, né? Porque as pessoas que ficavam lá toda hora com o Santo Profeta tinham um respeito enorme. Eles tinham um véu de vergonha no meio, né? Não tinha aquela intimidade que fica fazendo perguntas à toa, né? Tinha lá aquela coisa do respeito no meio. Então, eles sempre ficavam esperando que venha outra pessoa de fora e ele vai fazer pergunta, né? Porque ele não vai ter essa vergonha, ele vem, faz pergunta, vai ter resposta, vai embora. Então, isso, quando alguém chegava até Santo Profeta e fazia essas perguntas, eles ficavam felizes. Inclusive, eles torciam que vem mais gente e fazem perguntas. E eles anotavam, eles memorizavam para depois passar isso para os outros, né? Era uma fonte de conhecimento. Então, uma vez chegou uma pessoa e perguntou ao Santo Profeta qual profissão é a melhor para ganhar a vida? Qual é a profissão melhor que nós devemos optar, devemos adaptar? E ele respondeu, Santo Profeta, artesão, trabalhos manuais e negócios limpos. Aqui, algo muito importante, nós devemos lembrar que primeiro o que Santo Profeta falou sobre artesão ou trabalhos manuais é aquilo que é feito com a mão, né? E depois Santo Profeta diz que um negócio, né, ou qualquer negócio que seja limpa, né, seja tayyib. Tayyib quer dizer aquilo que seja pura, que não tenha nenhum tipo de impureza naquilo, né? Então, isso mostra que como o Santo Profeta estimulou e incentivou as pessoas de que qualquer trabalho que seja mais simples e mais humilde seja, não é para ter vergonha ou não é algo que seja humilhado a pessoa por causa disso. Então, é importante, por exemplo, muitas vezes tem pessoas que acham que não, eu não vou fazer essa coisa aqui com a mão, eu não vou fazer essas coisas porque é um trabalho muito simples, um trabalho pequeno, né? Mas Santo Profeta enfatizou e incentivou as pessoas, doutor, que seja uma coisa pequena, uma coisa que você faz com mão. O artesanato é tipo coisas que você começa a fazer com cartão, com cartazes, com papel, com fio, né? Coisas pequenas de ar, mesmo que sejam pequenos ou maiores, trabalhos manuais, desde que eles sejam negócios puros e limpos, né? Não estejam os negócios impuros, que você esteja enganando os outros, você pegando o dinheiro dos outros ou você tem a intenção de acumular o dinheiro e tudo isso, né?
mas sim você tenha objetivo simples de ganhar dinheiro para a sua vida, para a vida de seus familiares, né? Então, essas são as melhores profissões para ganhar a vida. Quanto mais simples, quanto melhor, o menor, tipo, você começa do pequeno. Mas isso também mostra uma outra coisa, que qualquer coisa em que você esteja independente, não é? Trabalhos manuais ou artesanato é você que faz por si mesmo, né? Então, além de ser um trabalho simples, um trabalho humilde, um trabalho com a mão, né? Um trabalho muito pequeno, não é? Ainda é algo que é independente. Esse é mais importante também, né? Que é um trabalho que você não depende dos outros, um trabalho que é sua incentiva, né? Um trabalho que você faz o comércio. Então, esses são os melhores. Por isso, devemos sempre nós tentar fazer algo para nós mesmos. Nós únicos somos podemos responsáveis por nossa situação, né? E para melhorar a nossa situação, precisamos pensar melhor, precisamos pensar abrir a expandir a nossa cabeça. E muitas vezes, para isso, precisa ter coragem para tomar decisões maiores, precisa ter coragem. Mas é importante que haja essa coragem, haja essas decisões. Começa com alguma coisa, porque depois Deus abençoa você. Muitos companheiros do Santo Profeta, quando eles migraram de Meca para Medina, eles vieram com mãos vazios, mas eles começaram a fazer negócio quando eles fizeram essa migração, inclusive essa parte é muito interessante, né? Santo Profeta fez irmandade entre os mecanos e os habitantes de Medina. Então, cada muçulmano de Medina tomou conta do muçulmano. Santo Profeta disse que devem dividir as suas riquezas. Os muçulmanos de Medina seguiram com tanta rigor, né? Com tanta justiça que há alguns que até disseram que eu tenho, por exemplo, duas esposas e eu vou se divorciar de uma e você casa com uma, porque eles perderam as famílias, eles perderam tudo, né? Eles vieram com mãos vazios. Então, até chegaram até aqui para oferecer para diminuir a sua família e oferecer uma parte também que eu divorcio da minha esposa e você casa com a minha esposa para você também ter a família. Mas, obviamente, os muçulmanos, os de Meca, isso é um dos incidentes que aconteceu quando um muçulmano ofereceu, mas o outro muçulmano não aceitou isso. E uma das vezes também tinha um outro muçulmano de Medina que ofereceu a metade da sua riqueza, né? Para um outro muçulmano que fez essa migração que tinha perdido tudo. Ele disse que não preciso de nada. Você só me mostra o caminho do mercado, da feira, do lugar onde vocês fazem o comércio. E depois essas pessoas foram até o mercado, fizeram umas compras e venderam, e assim começaram a fazer o comércio, até que muitos deles tornaram milionários, tornaram muito ricos, mesmo tendo vindo lá na Medina com as mãos vazias, com nenhuma riqueza, mas por causa da sua capacidade, por causa da sua mentalidade de prosperar, de expandir o seu comércio, o seu negócio, eles conseguiram em pouco tempo ter essa riqueza de volta. Outro dito de santo profeta narrado pelo Hazrat Huzefa relata que o santo profeta diz: uma pessoa que é agraciado com riqueza por Deus Todo-Poderoso será apresentada a Deus Todo-Poderoso. Ele lhe perguntará que, que ações você realizou no mundo. Ninguém será capaz de esconder nada de Deus Todo-Poderoso. Deus vai perguntar isso não porque ele não tem conhecimento. Deus tem todo o conhecimento. Deus sabe de tudo, seja exposto ou não, aparente ou não. Mas isso é para que a pessoa possa entender, possa saber
da realidade, do que ele tem feito. Então a pessoa vai dizer: "Oh, meu senhor, o senhor me concedeu riquezas que usei para negociar as pessoas, né, com as pessoas. Ele vai dizer que você me deu a riqueza e eu fiz comércio, né? Eu fiz negócios com esses dinheiros e o meu hábito era tratar as pessoas com bondade e perdoá-las. Tornei as coisas fáceis e convenientes, tanto para os ricos quanto para os pobres, e dei tempo extra para que os pobres pagassem o empréstimo. Deus Todo-Poderoso vai dizer: tenho mais direito de perdoar e tratar essa minha pessoa com amor. Então vai perdoar. Então, na verdade, Santo Profeta está fazendo entender a nós mesmos com o exemplo que vai acontecer no dia do juízo final, em que Deus está dando deixando claro esse exemplo para as pessoas, né, que têm poder na mão, que têm riqueza na mão, né, que sabem fazer um negócio, que eles não só devem pensar nos ricos, não devem só pensar nas pessoas e que são seus clientes, que vão fazer você mais rico ainda, né? Ou as pessoas que têm dinheiro. Não, você tem que cuidar de todo mundo. Você tem que tratar todo mundo igual. Você tem que, inclusive, facilitar os pobres, porque eles não têm aquela facilitação que os ricos têm. Infelizmente, hoje em dia, o mundo tornou de cima para baixo, né? O pobre que encontra mais dificuldades em todas as situações. Os ricos que continuam ganhando mais e mais. Só os dinheiros, milhares ou milhões que têm no banco já é suficiente para duplicar e ficar lá mais aumentando a riqueza, né? Por outro lado, o pobre que pegou um empréstimo, fica difícil para a vida inteira, ou pegou um empréstimo para comprar um carro, para comprar alguma coisa, né, para facilitar um pouquinho sua vida, ou mesmo seja para trabalhar, né? Muita gente compra um carro para trabalhar e fica pagando empréstimo no resto da vida, porque por causa dos juros, por causa da situação financeira ser difícil para os pobres, né? Então, o santo profeta aqui, através desse exemplo, diz que Deus Todo-Poderoso vai dizer que só porque você facilitou os negócios, assuntos de negócio para os pobres, você fez a justiça com as pessoas, você tratou bem as pessoas, por isso eu vou perdoar você. Hoje eu vou tratar bem você do mesmo jeito que você tratou os pobres quando você era rico e você tinha esse poder de tratar a pessoa de qualquer forma. Para finalizar, o último dito de hoje, narrado pelo Hazrat Jabir bin Abdullah, relata que Santo Profeta diz: quando você pesar algo para dar a alguém, dê um pouco a mais. Isso quer dizer que sempre tenta fazer o bem. Nunca pensa que não, se tem que dar 1000 gramas, 1 quilo, né? Eu vou dar 999, um pouquinho menos, para que eu possa poupar depois de 100 vendas, 100 gramas, né? Ou eu vou tentar dar um pouquinho menos, porque Deus aqui está dizendo uma coisa que quem abençoa os negócios é Deus Todo-Poderoso. Óbvio que você tem que ter essa cabeça, você tem que ter decisões, você tem que ter coragem, você tem que fazer, né? A ação tem que ser tem que começar, tem que partir do seu lado, mas depois Deus é que abençoa. Mas nessas coisas é sempre importante que você seja uma pessoa benevolente, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que sempre está pronto para ajudar os outros. Em termos de negócio, não é só dinheiro que a pessoa tem que ter. Quando você faz o negócio, quando você faz o comércio, tem muitos outros assuntos que também vão ser em conta. Não é só dinheiro que vai ser. Dinheiro é você que vê quanto você ganhou. Mas Deus vê outras coisas. Como você tratou a pessoa.
quanto confiança você colocou em Deus, né? Porque isso precisa de confiança. Imagina, você está vendendo trigo, farinha, alguma coisa, arroz, e cada cliente que vem, fica colocando um pouquinho mais, como está falando aqui. Aí a pessoa que não tem coragem, ele vai pensar duas vezes, cara, como é que eu vou ganhar dinheiro se eu vou ficar dando mais um pouquinho para cada um? Então precisa ter confiança em Deus, né? Porque se Deus está falando isso, é porque Deus vai abençoar de outras formas. Deus não vai abandonar, não vai isolar a pessoa sozinho. Vão ter outros jeitos de Deus abençoar a pessoa. Então, tem muitas coisas que Deus fica olhando quando você faz negócio, né? Como é que você trata o pobre, como é que você trata o rico, como é que você facilita para os pobres que precisam de sua ajuda, né? Porque sem essas pessoas que estão à nossa volta, nós não poderíamos ganhar isso. Se uma pessoa hoje é milionário, hoje tem muito dinheiro, hoje tem um negócio muito firme, isso por causa de funcionários que estão dando a vida lá, que estão ficando lá, dando suor, dando sangue lá, ficando dia e noite trabalhando para a pessoa. Então, nós vamos falar isso nos outros ditos também, mas adiantando um pouquinho também, a pessoa tem que agir com a justiça e tem que abençoar mais a pessoa. Por exemplo, tem que tratar bem os seus funcionários, tem que dar um pouquinho mais para os seus funcionários, nunca deve atrasar os salários e tudo mais, né? Então, são essas coisas que até mesmo nos termos de negócio foi ensinado como fazer a justiça e como deve. Quais são etiquetas que nós devemos ter em conta quando a gente está fazendo o negócio ou o comércio, né? Para que tudo isso seja abençoado por Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado a aula do hoje. Fiquem com Deus, então. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nós que agradecemos. Fica com Deus. Tchau, tchau.